Oi, gente, paz, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês, né? Como alguns já sabem, todos os anos a gente libera aqui, né, o cronograma de leitura bíblica anual na igreja. E esse ano não foi diferente, a gente está fazendo a leitura anual, né? E temos aqui um cronograma que a gente libera. E se você quiser também o cronograma, eu posso passar para você aqui pelo direct. E hoje a nossa leitura é o livro de Jó, do capítulo 14 até o capítulo 17. Mas no capítulo 15 tem algo que me chamou a atenção. Quando um amigo de Jó, chamado Elifaz, ele vai ter uma conversa com Jó, e ele diz assim, ó: a sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Ele tá falando isso, ele tá meio que acusando Jó por conta do sofrimento de Jó, e ele alega que tudo que Jó tá passando é por conta da maldade das suas palavras, das suas ações, que tem erro, que tem pecado escondido. E isso me mostra o quanto que, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, que não estão compartilhando daquilo que Deus está fazendo internamente, pode ter uma visão distorcida do nosso sofrimento. E enquanto eu estava lendo o texto, o Espírito Santo ele começou a falar comigo e até me direcionar a falar isso com você, porque muitas pessoas olham o sofrimento como resultado de um erro, resultado de uma falha, de um pecado. E nesse contexto aqui do livro de Jó, Jó não estava sendo provado pelos erros, mas pela sua integridade. Ele não estava sendo provado por conta das suas falhas, mas por causa do seu temor. Ele estava servindo de testemunho no céu e na terra. Deus estava dando testemunho para o diabo. E às vezes a gente tem pessoas do nosso lado, né, que era o caso aqui de Jó. Ele tem 3 amigos que vão falar ao coração dele. Só que me chama a atenção que esses amigos, eles vão ter uma visão completamente distorcida do que estava acontecendo com Jó. Jó ele era conhecido pela sua integridade, pelo seu temor, pela sua capacidade de aconselhamento, né? Um homem próspero, rico, tinha muitas condições, muitas posses. Mas só que agora ele está vivendo uma situação completamente diferente, onde tudo que ele tinha ele perdeu, ficava um para contar a tragédia, porque sempre tem alguém para contar uma tragédia. E agora ele está sendo massacrado pelos seus amigos. Ele está sendo massacrado com palavras que não estão edificando, que não estão consolando, que não estão confortando, que revela falta de empatia, falta de amor, falta de compaixão, pelas pessoas que estão do lado dele. Que, a princípio, senta com ele 7 dias chorando, se jogando cinza do lado dele, sem falar nada. Só que depois começam a falar um monte de bobagens. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes está do seu lado e começa a falar um monte de bobagem porque não entende o processo que você está vivendo. Então eu quero, né, trazer essa palavra para você hoje, porque muitas vezes a gente usa a nossa própria teologia, nosso próprio conhecimento bíblico para tentar julgar, criticar, condenar e não consolar e não edificar. E não trazer sensibilidade espiritual para o momento que a pessoa às vezes está passando. Eu sempre fico maravilhada com o comportamento de Jesus e nós precisamos aprender muito com Jesus. Porque Jesus, quando ele tinha contato com alguém que estava em necessidade extrema, ou sendo subjugado porque tinha uma deficiência física, ou sendo subjugado por causa, né, do seu pecado, aprisionado no leito por conta dos seus erros, por conta das suas prisões emocionais e espirituais, Jesus ele não julgava a pessoa. Jesus, a primeira coisa que ele perguntava, né, em alguns momentos era: você crê? O que você quer que eu te faça? Ele não perguntava assim: primeiro me conta seus erros. Com a mulher samaritana, ele faz uma pergunta para ela, para retirar dela uma confissão. A confissão que iria curá-la. Não era um julgamento, era uma confissão de cura. E às vezes a gente quer retirar das pessoas palavras para que a gente seja como esses amigos de Jó. Que com amigos como esse, misericórdia, a gente não precisa ter do lado. Porque critica, julga, aponta, condena, né, não consola, não edifica, não tem sensibilidade espiritual para trazer conforto na hora que precisa. Pelo contrário, uma ausência de sensibilidade espiritual. Porque em momentos que a gente não sabe o que falar, é aquilo que eu sempre digo: vai orar. Porque se não sabe o que dizer, não diga nada. Melhor do que falar bobagens e depois o próprio Senhor nos acusar pelas palavras frívolas, palavras, né, desnecessárias, palavras condenatórias, julgadoras. Aí olha o que Jesus vai dizer: se a gente sabe tirar o cisco do olho do irmão, mas não tira o nosso, a gente é pior do que ele. Às vezes a gente tem uma palavra, sabe, de condenação, a gente julga, a gente critica, a gente aponta. Mas na verdade a gente está faltando um pouco de sensibilidade espiritual. Aliás, está faltando bastante sensibilidade espiritual. Então eu queria trazer, né, essa mensagem para você hoje, para você entender que assim como Jó passou por essa situação, às vezes a gente vai passar também. Mas assim como Jó venceu todas essas situações, saúde, falta de recurso financeiro, falência em todas as áreas, até a esposa dizendo pra ele: olha, se eu fosse você, entendeu, largava esse Deus, amaldiçoava esse Deus e morria, porque é o melhor que você faz agora. Dos amigos olharem pra ele e não ver nada de bom nele. Mas sabe o que eu fico maravilhada? Que Jó tem uma característica de resiliência tão firme, que ele vai apontar assim: eu vou esperar minha mudança em Deus. No capítulo 14, ele cita algo, né, que a gente vai ver no livro de Salmos. Ele diz: porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada ela vai voltar a brotar e não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Olha a esperança de Jó em dias de dificuldade. É alguém que carrega uma presença tão firme do Espírito Santo que, mesmo vendo que o dia é ruim, que o dia é mau, mas ainda carrega esperança para o seu futuro. Então eu quero deixar essa palavra para você: não fique ouvindo quem não está entendendo o teu processo.
Não dê credibilidade para as palavras que te condenam. Não dê credibilidade para quem tenta dividir o anseio do teu coração na tua esperança com o Senhor. Mas que você verdadeiramente possa, né, ter a sua vida guardada em Deus, alimentada pela palavra. Que você possa buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E lembre-se, né, as pessoas do seu lado podem até te acusar, pode ter uma visão distorcida a seu respeito, pode olhar seu sofrimento como sendo, né, uma resposta de erro, de pecado. Mas a última palavra vem do Senhor. E é Ele que sabe a seu respeito. Deus te abençoe. Fica com Deus. Que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nesse dia.